Você sente que tem alguma coisa fora de lugar no seu relacionamento, mas você não sabe exatamente dizer o que é? Você sente falta de algo que você não sabe nomear. Talvez o que esteja faltando no seu relacionamento é coragem. E eu não estou falando da coragem de se declarar, a coragem de fazer grandes demonstrações de amor, como nos filmes, nas séries. Até porque, se vocês estão juntos, vocês já tiveram a coragem de dizer para o outro dos seus próprios sentimentos, de começar um relacionamento, talvez de mostrar, inclusive, para a família que vocês estão namorando, enfim, para as pessoas próximas, para os amigos. Mas eu estou falando de uma coragem que ela é mais silenciosa. É uma coragem de aprofundar a relação, de dar o próximo passo, de ir mais profundo, tanto da sua história quanto da história do outro. E a falta dessa coragem faz a gente tomar algumas decisões equivocadas que lá na frente nós vamos nos arrepender. E talvez seja isso que esteja faltando no seu relacionamento. Antes de entrar em quais são esses erros que você pode estar cometendo por causa da falta de coragem, deixa eu dar um depoimento pessoal. Flávia e eu temos um relacionamento de um pouco mais de 2 anos e nós já passamos por tantas coisas ao longo da nossa vida que a gente percebeu que relacionamento realmente só pode dar certo, ele só pode crescer, ele só pode se aprofundar quando a gente, de fato, busca maturidade ao lidar com o relacionamento. Se a gente lidar com o relacionamento de qualquer jeito, é semelhante a gente começar a construir uma casa e a gente não cuidar da fundação. Sei lá, a gente pega madeiras aleatórias, coloca uma próxima da outra e meio que vai brincando de construir. Essa brincadeira ela pode parecer inofensiva e legal no seu início, assim como todo relacionamento, pode ser só uma brincadeira, pode parecer apenas uma coisa super prazerosa, só que daqui a pouco a vida vai tratar de trazer as primeiras tempestades. Esse relacionamento vai passar por ventanias, por tornados. E se a gente não tomou cuidado com a maneira como a gente construiu esse relacionamento, é muito fácil esses tornados da vida simplesmente fazer o nosso relacionamento desabar. E aquilo que começou tão feliz, tão legal, tão bacana, tão prazeroso, se transformar em algo traumático, algo que você vai contar com tristeza, porque você sabe que tinha um potencial de crescimento, que tinha um potencial de desenvolvimento, mas você não sabe muito bem o que aconteceu no meio do caminho. Então é disso que eu estou falando. Quando nos falta coragem para a gente tomar decisões de adultos, decisões maduras no relacionamento, falta essa estrutura, falta essa força, essa solidez, falta esse fundamento. E aí, quando vem o tornado, as tempestades, as chuvas fortes, aí você começa a perceber que o relacionamento não tem consistência para suportar as intempéries da vida. E aí você começa a se arrepender da maneira como construiu as coisas. Então vejam, eu quero te dizer 3 coisas que você e eu precisamos tomar cuidado, porque são erros que podem comprometer o futuro do nosso relacionamento. O primeiro erro é você prolongar o seu relacionamento sem convivência real. Tem muitas pessoas que não querem morar junto com o outro, não querem dar, enfim, passos profundos nessa direção por medo do que essa convivência vai trazer para o relacionamento. Medo de descobrir os defeitos do outro, medo de ter que tolerar certas situações, de aprender a conviver no mesmo espaço com uma pessoa que é diferente de você, medo de ter que ter conversas sobre higiene, sobre limpar a casa, medo de tratar das questões que são profundamente ligadas à convivência real, de dormir com a mesma pessoa e acordar com a mesma pessoa, ter que ter paciência com algumas questões, aprender a negociar, aprender a se adaptar. E aí, essas pessoas que não têm essa coragem importante vão prolongando o relacionamento
com o mínimo de convivência, ou seja, você fica lá na casa da sua mãe, eu fico na casa da minha mãe, e a gente vai tocando o relacionamento. E aí o relacionamento acaba se tornando numa experiência de fim de semana, e uma experiência limitada, porque você acaba lidando com o outro nas suas nuances mais profundas muito superficialmente. O outro está de TPM, mas como ela só vê você uma vez por semana, então ela dá uma segurada e ela... Então, naquele dia que vocês estão juntos, ela está de TPM e ela não demonstra muito, ela evita. Você está chateado com uma coisa que ela fez, mas você vai assistir Netflix, você não está com ela, você só vai ver ela daqui a 3, 4 dias, daqui a 3 a 4 dias você deixou para lá e bola para frente e vai meio que levando o relacionamento assim. Vocês não sentam, não conversam, não tratam dessas questões mais profundamente, porque afinal de contas, a convivência não é tão real assim, ela é muito esporádica. E tem gente que carrega um relacionamento assim por 5 anos, 7 anos, 10 anos, 11 anos. É muito mais confortável, você está na casa dos seus pais, você recebe roupa lavada, comidinha feita, você não precisa se preocupar com essas questões. E aí o relacionamento fica, entre aspas, naquela eterna lua de mel, quando, na verdade, você está deixando passar uma época, uma fase importante do seu relacionamento. Que vocês poderiam já estar convivendo juntos, aprendendo a conviver, lidando um com o outro, mas não, você vai prorrogando, você vai adiando, vai procrastinando. Então, verifique se uma das faltas de coragem que vocês estão tendo como casal tem a ver com a coragem de aprofundar a convivência, de estar mais próximos. Porque, gente, não dá para ter um projeto de vida a dois, cada um no seu lugar, cada um na sua agenda pessoal, cada um do seu jeito lá na casa dos seus pais. É preciso partir para a convivência, é preciso aprender a repartir o seu ambiente, a compartilhar do mesmo espaço, a entender as nuances da personalidade do outro, os momentos que o outro precisa ficar sozinho, os momentos que a gente junto potencializa o relacionamento, os momentos em que a gente recebe pessoas em casa, como isso afeta positivamente, negativamente. A gente, quando está realmente num projeto em comum, a gente precisa ter esse nível de entrega. E tem muita gente fugindo disso como o diabo foge da cruz. Tem muita gente preferindo um relacionamento superficial para não ter que lidar com a humanidade do outro. E o nome disso é excesso de individualidade, é o individualismo mesmo. Tem muitas pessoas, na verdade, que até dizem que acreditam num tipo de casamento em que cada um mora na própria casa, porque daí eu não preciso lidar com o ronco do outro, eu não preciso lidar com, enfim, com a cueca do outro, principalmente em cidades mais satélites, né, capitais, enfim, a gente já vê vários relacionamentos se organizando dessa forma. Mas, na verdade, isso é uma reação à possibilidade de um novo relacionamento a partir de uma dor, que é a dor das convivências anteriores. Muitas vezes, por ter tido relacionamentos com falta de inteligência emocional, onde não havia diálogo, onde o convívio se tornou insuportável, daí você prefere o conforto de estar sozinho, de morar sozinho, porque isso te faz estar no controle das situações de caos, das situações que podem, de alguma forma, te fazer se sentir desconfortável. E deixa eu te dizer uma coisa, conviver com alguém na mesma casa pode ser difícil às vezes, é verdade. Mas deixa eu te contar uma coisa que poucas pessoas falam. É também uma experiência de cura interior. Porque na medida em que alguém convive com você, te amando e você amando essa pessoa de volta, o outro te ajuda a se enxergar, a você a se enxergar de uma maneira ainda mais plena. Você ajuda o outro a enxergá-lo de maneira mais lúcida. Vocês funcionam como um espelho um para o outro. E isso é uma coisa extremamente importante, não apenas para a vida do casal, mas também para o autoconhecimento e para a autoevolução. Então, não se furte da importância da convivência no dia a dia. Talvez vocês estejam perdendo tempo
da vida de vocês tentando viver um relacionamento superficial e aí prolongando esse relacionamento dessa forma e ali na frente você se arrepender porque simplesmente o relacionamento não se densificou no momento em que ele deveria ter se densificado. E aí a vida ela tem muito dessas coisas de timing. Não estou dizendo aqui que existe tempo para, enfim, para amar. Eu conheço pessoas idosas que amam, mas a vida também é feita de certos timings. Não é à toa que a gente só consegue engravidar até tal idade. Não é à toa que o nosso processo psicológico, né? Ele tem uma certa disposição, a gente tem uma certa disposição e tolerância num determinado momento da vida, em outro momento da vida a gente já está querendo sossego. A gente tem certos timings. E o relacionamento também tem certos timings importantes. Tome cuidado para não deixar passar essa fase importante de convívio a dois. Tome cuidado para não viver superficialmente com o outro e conforme o tempo vai passando, isso vai se tornando cada vez mais paralisador na relação de vocês. Vocês vão se tornando mais frios um com o outro. Vocês vão se tornando cada vez mais intolerantes em relação a quem o outro é. E de repente, quando vocês decidirem se aprofundar mesmo, morar junto, talvez seja insuportável, porque vocês estiveram e se viciaram na comodidade. Cuide disso. Tenha coragem. É preciso ter coragem. E essa coragem você pode ter hoje mesmo, conversando de maneira honesta, tratando disso, para não se arrepender depois. O segundo erro que você pode estar cometendo pela falta de coragem é escondendo coisas importantes da sua vida, do passado, para o seu atual relacionamento. Isso acontece por medo de não ser aceito pelo outro, que é aquela falta de coragem de jogar limpo. Eu não estou falando de contar toda a sua vida pregressa para o outro. Não estou falando para você, enfim, simplesmente fazer um backup total de tudo que você já viveu e tacar nas costas do outro e dizer, lida com esse negócio. Mas eu estou falando de coisas importantes, de coisas que, inclusive, não hajam a possibilidade de uma terceira pessoa vir contar para o seu cônjuge, para a pessoa com quem você está, e você depois se sentir mal por isso, porque simplesmente você não teve coragem de jogar limpo. Então é preciso ter coragem. E a falta dessa coragem faz a gente meio que comunicar-se pela metade, faz a gente se comunicar em partes com o outro, faz a gente não poder falar de sentimentos, de memórias, de angústias com as quais a gente convive e que, de repente, justamente abrindo o coração, resolveria isso entre vocês. O outro poderia ser um aliado incrível para te ajudar a lidar com as dores, com aquilo que você ainda enfrenta em termos de memória. Então, isso faz você se sentir dentro da relação pela metade. Poxa, imagina eu estar convivendo com alguém, conversando com alguém, amando alguém, e a pessoa simplesmente me contou tudo pela metade. É como se eu não a conhecesse, é como se houvesse algo do passado importante que simplesmente eu não tivesse conhecimento e que, por causa disso, o relacionamento atual é prejudicado, ele fica pela metade. Rodrigo, você está dizendo que eu tenho que contar, por exemplo, os detalhes dos meus relacionamentos anteriores? Não necessariamente. Olha, eu tive várias experiências sexuais no passado, eu tenho que contar todas as coisas que eu penso, enfim, a respeito disso e que eu vivi no passado? Não, não necessariamente. Não será que eu tenho que viver uma experiência de contar todos os meus traumas para a pessoa, inclusive aquilo que eu ainda não superei, ou aquilo que eu já superei e que já ficou lá no passado e que eu não quero nem lembrar? Não necessariamente. Mas a gente precisa fazer a seguinte pergunta com honestidade e coragem. Será que o nosso relacionamento não seria melhor se eu abrisse o coração para essa pessoa com quem eu estou e contasse pelo menos o mais importante de toda a minha história? O mais importante.
Tem coisas do meu passado que eu tenho vergonha de já ter realizado, de já ter falado. E quando eu ponho para fora, pode até ser que o outro olhe para aquilo e fale: puxa, que pena que isso aconteceu, que pena que você agiu assim, que pena que você errou dessa maneira. Pode ser. E não há nenhum problema em você mesmo dizer: olha, eu já agi assim. Meu passado tem isso aqui como uma mancha. Porque essas coisas podem até ter o poder de doer. Essas coisas têm o poder de criar algum tipo de desconfiança momentânea, do tipo, será que ele mudou mesmo? Mas a mentira, a omissão, ela pode corroer você por dentro. E se isso for trazido à tona por uma outra pessoa de fora, isso tem o poder de abalar o relacionamento. Tem gente que esconde que tem filhos. Tem gente que esconde o real motivo pelo qual os relacionamentos anteriores acabaram. Tem gente que esconde os próprios traumas de infância. E aí, durante o relacionamento e o convívio, reagem de determinadas maneiras e o outro fica assim, sem entender o que aconteceu. Que parte da história eu não entendi? Por que está agindo de uma maneira assim? E aí o outro começa a internalizar pensando que o problema é com ele, quando na verdade é a baixa autoestima do outro, que está fazendo o outro se sentir assim ou agir dessa maneira. Às vezes é um trauma do passado que não foi tratado, que não foi cuidado. Às vezes são feridas internas que ainda estão ativas. Mas se você não conversar com o outro a respeito disso, como é que o outro vai saber? Aí o outro vai olhar para essas coisas, ele vai ler a situação de uma maneira distorcida, porque você não deu óculos para o outro enxergar aquilo de maneira adequada. Você não disse para o outro: olha, a minha história é assim, o que eu carrego como bagagem emocional, afetiva, espiritual, a minha história é dotada desses conteúdos, desses significados. É por isso que eu ajo assim, é por isso que muitas vezes eu tenho dificuldade de lidar com aquela área. E olha só, a importância de trazer isso para a relação. Vou dar um exemplo simples, da minha parte, dentro do nosso relacionamento, meu e da Flávia. Eu tenho dificuldade, por exemplo, com comida, com cozinhar, por exemplo. E a minha dificuldade se dá pelo fato de que eu fui criado numa casa em que a minha mãe, ela não tinha muito prazer em fazer comida. Então ela fazia assim, para sobreviver, ela fazia o necessário para a gente comer. E muitas vezes também, pelas fases difíceis da vida que a gente passou, a gente nem tinha tantas opções assim, tantas possibilidades. Então, olha, macarrão é uma comida fácil, enfim, barata, então bora fazer. Então, eu me lembro, por exemplo, de não ter desenvolvido ao longo da vida muita afeição, muita vontade de aprender a cozinhar. Então eu passei muitos anos sem cozinhar, sem ir para a cozinha, sem realizar alguma coisa que realmente fosse relevante nessa área. Quando eu comecei a me relacionar com o meu amor, eu estava morando numa kitnet. Eu também fazia as coisas básicas. E, sinceramente, eu nem gostava muito do sabor da minha comida. Por exemplo, eu adoro feijão. Eu nunca aprendi a fazer um feijão realmente excepcional. Sabe, a minha sogra, por exemplo, tem um feijão que, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Assim, para mim, se existe um feijão perfeito, aquele é o feijão perfeito. Então, veja, dado a minha história com o elemento cozinhar, com a cozinha e com o cozinhar, é natural que hoje em dia eu não seja uma pessoa tão proativa assim na cozinha. Então, muitas vezes o meu amor pode questionar isso: olha, mas por que você não está lá, você não faz, Porque eu tenho uma dificuldade com isso. E aí, só saber o porquê da dificuldade, obviamente, não é o final da história. A gente precisa desenvolver. Opa, vamos ser parceiros também na hora de fazer a comida, vamos ser parceiros também na hora de ir para a cozinha, né? Então, a importância de enxergar o porquê daquela dificuldade e as decisões conscientes e ativas para superar aquilo. Agora, aplica isso em todas as áreas da vida, nas questões sexuais, nas questões financeiras, nas questões de como lidar com a crítica que vem de fora, de como lidar com os parentes, de como lidar com o pai e a mãe, o sogro e a sogra, como lidar com o próprio corpo, a higiene pessoal, como lidar com o convívio a dois. Veja, todas as demais áreas da vida, a gente tem também um histórico pregresso, a gente tem uma história com aquilo, de crenças, valores, pensamentos, facilidades e dificuldades. Então, contar as partes importantes da nossa história pregressa para o parceiro vai
descortinar os desafios que a gente certamente terá no convívio a dois. Mas tem muita gente que tem medo de contar essas coisas, porque tem medo de ser rejeitado pelo outro. Puxa, se ele souber o que eu fiz, ele não vai me amar. Ela não vai me amar. E deixa eu te contar. Embora não contar isso parece te proteger, mas isso impede do seu relacionamento se tornar ainda mais profundo. Isso impede o seu relacionamento de ser cada vez mais maduro, porque não falando disso, vocês ficam apenas lidando com resultados catastróficos de coisas que vocês nem sabem, mas cuja causa está lá no passado e você não tem coragem de contar, de abrir o coração, de mostrar-se por inteiro, e aí os conflitos vão se tornando mais numerosos, e aí o outro vai sentindo que gosta de se relacionar com você, mas está faltando algo nessa relação que você não sabe nem dizer muito bem o que é, mas você sabe que está faltando. E aí a falta desse algo faz o outro meio que se sentir meio que inseguro, com o pé atrás, e você, por outro lado, está também com o pé atrás. E aí fica assim, ó, fica um relacionamento estranho, fica um Frankenstein, fica um sentimento de que é humano ou é um monstro, é um humano ou é uma fera, é um boneco, é um monstro. Você fica assim, meio que querendo traduzir, mas sem saber nomear o que realmente vocês estão enfrentando dentro da relação. E o terceiro erro que você pode estar cometendo por falta de coragem é o erro de ficar cedendo muito por medo de ser rejeitado pelo outro. Sabe aquelas situações do cotidiano que você engole seco? Que aquilo não te fez bem, mas você não tem coragem de abrir o coração e dizer, olha, doeu. Não engoli bem aquele negócio. Não gostei da forma como você falou. E você não quer causar atritos, você tem medo do outro de alguma forma, enfim, reagir mal à sua crítica ou ao seu compartilhamento, e você vai guardando para si, vai guardando, vai guardando, vai guardando. E vai cedendo. Não, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. A falta de coragem para dizer não está tudo bem vai fazer com que você, a médio e longo prazo, cresça no nível de ressentimento interior em relação ao seu parceiro. Porque ninguém consegue ceder o tempo todo e sair imune ou impune, e sair dessa sem ser prejudicado na sua alma. Quando a gente cede demais, uma hora a nossa alma vai gritar. Porque a gente precisa desse espaço onde a gente pode ser nós mesmos, onde a gente pode dizer não gostei, onde a gente pode dizer, olha, aquilo não caiu bem, não foi legal para minha alma. A gente precisa desses espaços. E é preciso ter coragem para falar isso. De repente você se tornou evitativo, porque lá na sua infância você via seus pais brigando e brigando e brigando, e você diz, olha, eu não quero reproduzir o que os meus pais faziam no passado. E aí uma forma de você não ter o conflito é você simplesmente ignorando completamente aquilo que está na sua alma, suas percepções, a sua mente. Você vai ignorando, vai ignorando, vai ignorando. Você vai passando por cima da sua consciência o tempo todo. Vai chegar um momento em que isso vai resultar em uma angústia mesmo. Pode chorar sem conseguir sair da experiência do choro. Pode chorar sem saber pelo que está chorando, mas é o acúmulo de coisas que você foi cedendo ao longo do tempo. Quem aqui já fez terapia sabe como é. Às vezes a gente põe para fora em terapia coisas que você fala, eu nem sei por que eu estou chorando tanto. Mas é um acúmulo de anos a fio, juntando coisas dentro de si, engolindo a seco, aquela coisa de engolir sapos, cedendo e cedendo e cedendo e cedendo, e se tornando uma pessoa completamente estranha, se esquecendo de si, se perdendo de si. Porque quando a gente cede o tempo todo, a gente vai se perdendo da própria humanidade. Entende isso? Então é preciso ter coragem para admitir o que nos pertence, o que não nos pertence, o que a gente acha bom, o que a gente não acha bom. O que a gente quer, o que a gente não quer. O que a gente aceita e o que a gente não aceita dentro da relação. É preciso ter muita coragem para dizer para o outro, olha, pode ser até que você não goste mais de mim, mas eu sou assim, eu ajo assim, eu penso assim, não concorda com aquilo que você pensa. A gente pode construir algo a partir dessa diferença, mas eu não posso anular a mim mesmo. Eu não posso simplesmente ceder como se nada tivesse acontecendo.
Às vezes isso acontece nas relações sexuais. Às vezes o cara tem uma pira que quer ver a esposa transando com outro, e ela, às vezes, por medo de perder a relação, às vezes pode se sentir tentada a buscar coisas que nem gosta, que nem acha legal, mas vai cedendo e vai deixando o outro fazer o que o outro quer com você. Ou às vezes é o contrário, às vezes o cara está se relacionando com uma pessoa que está querendo impor certas coisas sobre ele e ele ali na passividade. Ah, tá bom, você tem razão, vai, beleza, tudo bem, seja feito do seu jeito. E esse ceder não é um ceder em paz, não é um ceder por amor, é um ceder por medo de perder o outro, de perder o relacionamento. Entende o que eu estou dizendo? Então veja, para finalizar, todo relacionamento exige coragem para se aprofundar. E talvez seja isso que esteja faltando para você dentro do seu relacionamento. Eu gostaria que você contasse para a gente aqui nos comentários se é disso que está faltando o seu relacionamento. E esse vídeo, de alguma forma, abriu a sua mente para enxergar algumas coisas que você não estava enxergando antes. Se você precisar da nossa consultoria afetiva, é só tocar no primeiro link aqui da descrição. A gente atende individualmente, a gente atende como casal, a gente vai poder juntos diagnosticar o problema, criar um plano de ação e te acompanhar nesse processo. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue ter essa coragem sozinhos, a gente precisa de uma força externa, a gente precisa de um acompanhamento, de gente que tem ferramenta para nos ajudar nesse processo. A gente se coloca à disposição, é só tocar no link, primeiro link aqui da descrição. E fará bem para você assistir também outros vídeos aqui do canal A Felicidade a Dois, porque eles juntos podem te dar suporte, capacidade, coragem para enfrentar os grandes desafios da vida a dois. E eu tenho certeza que na medida em que você tomar as decisões da coragem que o seu relacionamento precisa, vocês podem sim viver a famosa e o que tanto falamos aqui, a felicidade a dois, que não é um mito, mas é uma construção diária, é uma verdadeira obra de arte. Seja esse artista, esta artista, que põe a mão na massa com coragem e realiza o que precisa ser realizado.